e migraram ali para PetroRio, né, para buscar maior segurança. Agora, Bruno, falando no cenário atual, então, que nós estamos no Brasil hoje, para quem está começando, para quem já investe, quais são as ações que você aconselha olhar com mais carinho nesse momento? Olha, pensando em quem não investe ainda, eu diria até que melhor do que ações seriam fundos imobiliários, para começar a colocar o pé nessa piscina da renda variável. Porque fundo imobiliário é você entrar na piscina de boia de braço. É muito mais tranquilo. É menos volátil, vai estar dando um pagamento de dividendo mensal, né? Por regra é semestral, mas quase todos pagam mensal. Então a minha avó, por exemplo, há pouco tempo, relativa, acho que uns 6 meses mais ou menos, ela começou a investir em fundos imobiliários. Eu falei para ela: olha, avó, ela tinha vendido um imóvel há pouco tempo, estava com dinheiro lá na poupança, pensando em comprar outra. Eu falei: vamos pegar esse dinheiro agora e investir parte em renda fixa, porque está pagando muito bem, mais de 1% ao mês. Ela falou: nossa, legal isso. E parte, como esses juros eu não sei quanto tempo vai ficar alto, e naquela época a estimativa é que já iria começar a baixar no meio desse ano, vamos colocar em fundo imobiliário. Porque, primeiro, você vai ter um pagamento mensal, um dinheiro para você pagar o seu plano de saúde, por exemplo. E quando os juros começarem a baixar, você vai ter fundos imobiliários na carteira que vão subir de preço, que são os fundos de tijolo, que estão muito mal avaliados hoje em bolsa. E ela topou. Ela topou principalmente porque quem tem um aplicativo da XP e fica controlando a carteira dela sou eu. Então ela não vê a cota variar, né? Sim. Ela só vê o pagamento de dividendo ao longo do mês, que é o suficiente para ela pagar o plano de saúde, pagar cartão de crédito. A sua avó tem uma Ficou super sorte, hein, Bruno? satisfeita. Porque Por quê? você fica ajudando ela ali, né? Ah, E sim. aí ela fica, ó, a avó do Bruno, um beijo. E tem sorte, porque tem o Bruno. Queria eu também, quando eu ficar mais velha, André, cuidar da minha carteira aí, né? Sim. Mas é isso aí, vamos lá, Bruno. Então, para quem está começando, fundos imobiliários. Eu acho que é mais interessante, porque muita gente, e tem que ter um cuidado aí, muita gente sai de bolsa de valores porque o cara compra a ação, e principalmente nessa época de juros mais altos, vê o preço da ação em queda e fala, não tá dando certo. Por mais que a ação pode estar caindo o preço, mas o resultado tá igual. Então ele tá comprando uma ótima empresa por um preço mais baixo. Ou o resultado até aumentou. A ação tá mais lucrativa e negociada por um preço mais baixo, que é o melhor cenário possível, né? Que são fundamentos melhorando enquanto o preço se deteriora. Só que como o cara vê o preço saindo, ele vende nessa hora. E nesse ano de 2022, a gente teve saída líquida de pessoas de bolsa. O pessoal ficou vendendo as ações. Já com o fundo imobiliário, por mais que você veja a cota caindo, todo mês cai um dinheiro na sua mão. Então você entende realmente que aquilo é uma vaca leiteira. Que é uma maneira de você complementar a renda, o que eu acho até que no início é um erro, porque o ideal é que você pegue esse dinheiro e reinvista para que um dia você possa viver só disso. Então, para iniciar em renda variável, eu acho que fundo imobiliário é mais interessante. Mas pensando em quem já iniciou e está agora em bolsa, eu iria atrás principalmente de empresas que elas têm pouca dívida, que são boas geradoras de caixa, conseguem rentabilizar bem o seu patrimônio, o investimento feito na empresa, e que paguem bons dividendos. Porque eu não acho que com juros muito altos vai dar para a gente ter uma baita de uma subida em bolsa de valores. Não se ele continuar subindo. Se ele ficar estabilizado, até acho que a bolsa vai andar, que é aquilo que eu falei com vocês. Se não for horrível, ela tem que subir. Mas tem muita empresa muito boa negociando abaixo de valor patrimonial, pagando dividendos de quase 2 dígitos, várias pagando de 2 dígitos. Então hoje a gente está num dos melhores cenários dos últimos anos para se comprar ações. Só que é E é aquilo, difícil né? ter essa visão, né, Bruno? O pessoal não Principalmente quer pra quem tá comprar agora. começando, O né? pessoal não quer comprar agora. O pessoal quer entrar em bolsa quando a bolsa já subiu 100% Batendo no ano verdinho passado. lá, né? É, Aí todo exatamente. mundo fala, vou entrar. E eu escutava muita gente falar, eu não preciso ter reserva de emergência. Cuidado, e não é em ações, porque o pessoal fala, vou colocar em ações perenes, ações seguras. Cuidado, a bolsa cai, daí você tem que ter uma reservinha para se cuidar. Agora, Bruno, quais são 3 empresas, por exemplo? Eu sempre tenho 3, porque eu cito muito lista aqui, né? 3 empresas que você fala, poxa, acho que vale a pena o estudo agora. Eu vou citar a empresa que eu tenho há mais tempo na minha carteira, que é a Itaúsa. Nunca vai ser uma empresa que vai dobrar de preço em um ano. Não é. Também não é a maior pagadora de dividendos de bolsa. Tá muito longe disso. Itaúsa, tem gente até que brinca que é um negócio pra você comprar 6, 7 reais e vender quando bate 14, porque ela fica meio fechada em uma caixinha. Não sai muito disso. Mas ela paga bons dividendos. Ela, praticamente anualmente, ela faz algum tipo de bonificação. Ou seja, você tem 100 ações, toma mais 10 ações aqui, agora você tem 110 para receber mais dividendo no futuro. E é uma empresa que ela, pensando no portfólio que ela tem, Itaúsa é uma holding. E ela foi criada na década de 50 pela família Setúbal, né?
Eles tinham o Itaú, que era um baita de um negócio, e falaram, temos que diversificar. Então vamos criar uma holding para ter metade em Itaú e a outra metade em outros negócios. Só que os outros negócios não foram tão bem quanto Itaú. Então Itaú é 90% do patrimônio de Itaúsa hoje. Só que dentro desses outros 10%, você tem participação em XP, você tem Alpargatas, você tem a antiga Duratex, né, que é Dexco agora. Então você tem umas empresas interessantes. E é uma pagadora de dividendos muito boa. O preço não oscila demais. Então eu acho que é uma boa porta de entrada para esse mundo da renda variável. E eu gosto tanto da ação que eu carrego ela há quase 9 anos. Então Itaúsa tá na minha vida há quase tanto tempo quanto a minha esposa. Eu ia falar isso agora. Pois Você é. acredita? Eu ia falar isso agora, maluco. Cuidado, hein? Pra você oferecer umas ações da Itaúsa aí, ó. Atenção aí. E hein? até já brinquei, né? Que se falasse assim, você tem que se separar de um dos dois. Eu falei, poxa, ia ser terrível me separar da Malu. Não, eu tô brincando. Mas Itaúsa é muito bom. É um papel que eu acho muito bom. Porque o Banco Itaú... Aí sempre tem aquela dúvida, né? Compro Itaú ou compro Itaúsa? E o Banco Itaú é um ótimo negócio. E eles alocam muito bem o capital. Se você pega épocas de crise, você volta lá em 2008, bolha do subprime, né? Bolha imobiliária americana. Itaú comprou o Unibanco. Aí você vem aqui pro Brasil, 2016, impeachment da Dilma, cenário estranho. O Itaú vai lá e compra metade da XP. A XP depois faz um IPO e multiplica, né, o investimento do Itaú, enfim, por mais de 10 vezes. Aí, agora, nesse ano, aliás, o ano passado, o Itaú comprou quem? A Avenue. A Avenue. Aí veio a eleição do Lula, em 30 dias o brasileiro mandou 1 bilhão pra fora do Brasil. Aliás, 1 bilhão pra Avenue, né? Pra fora Exato. muito mais. Só a Avenue captou 1 bilhão. Então os caras são muito bons em alocar capital. Só que eu gosto dessa pontinha que tá alocada em outros negócios que eu acho que devem crescer mais do que o Itaú. Porque se você pega Banco Itaú em si, o lucro do Itaú não consegue crescer muito mais. Primeiro porque tem uma parte do lucro que tende a sumir, que é receita suja, né? É taxa que cobra de manutenção de conta, que só quem paga isso é idoso. Qualquer pessoa jovem já não paga mais, porque abre uma conta no banco digital e fala, ó, só abro com vocês se não tiver taxa. É tarifa de TED e de DOC. Só quem paga isso é idoso. Só, porque o pessoal tá fazendo Pix pra caramba. E olhe lá, né? Porque minha avó faz Pix, pô. Sim. Minha avó faz o Pix. Então, essa parte toda tende a sumir. 3% de administração em fundo que só investe em renda fixa. Isso vai sumir. E na outra parte, o Itaú já é muito grande. Se você pega o mercado de crédito, aqui os maiores bancos nadam de braçada lá. Então, não tem muito mais para onde crescer. Tanto que o lucro do Itaú cresce 5%, costuma crescer menos de 10% ao ano, assim, no agregado, né? Se você olha uma média de longo prazo. Eu acho que XP tende a crescer mais. Alpargatas da Havaianas tende a crescer mais, que os outros negócios de Itaúsa, ao longo do tempo, devem crescer um pouco mais, pelo menos, do que o Itaú. Então, por isso que eu gosto da empresa. Essa seria uma. Se eu fosse citar... São 3 que você pediu, né? 3. Tá. Eu vou citar uma aqui, então, que... não é a melhor também, mas eu enxergo que ela vai ter uma capacidade de pagamento de dividendo ao longo do tempo muito boa, porque é uma empresa que ela faz parte de um oligopólio, que é Vivo. Então, se a gente olha Vivo, é uma das poucas empresas que fornecem algo que hoje é uma utility, as pessoas não vivem sem, que é internet para o Brasil todo, telefonia. E tem uma coisa muito interessante em Vivo também, se eu não me engano, hoje está pagando uns 8% de dividendos. Mas é um dividendo que eles têm muita facilidade em reajustar por índices acima da inflação. Eu sou cliente da Vivo. Eu lembro que uma vez mandaram uma mensagem pra mim. Olha, estamos reajustando sua conta, acho que era em 10%. A inflação do ano era uns 6%. Eu falei, nossa, 10%. E eu tinha muito tempo livre naquela época. Eu falei, vou ligar pra Vivo, tentar negociar esse negócio. Putz, demora, hein? Nossa, não. demora um pouco a telefonia, né? Ouve só, liguei, aí fala, você quer falar sobre tarifa? Aperte 2, aperte 3, aperte É 4. cansativo. Aí daqui a pouco, você quer saber por que sua conta aumentou? Aperte, sei lá, 8. Aí eu fui lá, apertei 8. E aí ninguém falou comigo, foi uma gravação. Então, senhor Bruno, sua conta aumentou porque todo ano nós aumentamos a sua conta. E é isso, tenha uma boa tarde. E foi isso. Eu não falei com ninguém, eu fiquei meia hora no telefone. Quando desligou, eu ainda pensei, tá bom, minha conta aumentou, mas aumentou pra todo mundo, eu sou acionista, então tá tranquilo. Exato. Porque o poder de aumento de preços que ele tem, de remarcação dos preços, é muito forte. Se eu não quiser ficar em Vivo, eu vou pra onde? Pra TIM? Você Pra não tem muita Claro? opção. São essas 3 opções a nível nacional. Tem uma outra regional que consegue competir um pouco, mas é muito complicado competir. E o sinal aqui para São Paulo, pelo menos da Vivo, é o melhor. Então eu falo, vou continuar nessa empresa. E ela paga muitos dividendos. Ela costuma pagar até mais dividendo do que ela tem de lucro líquido.
Porque tem muita estrutura física, tem muita depreciação, então ela consegue ter, né, um lucro que fica mais alto, né, na hora de distribuir em comparação com o resultado. E eu acho uma empresa que tem uma barreira de entrada fortíssima a outros competidores. Né? Quem tem barreira de entrada mais forte é só a empresa que é um monopólio. E olhe lá, porque tem monopólio que às vezes é mais frágil. Você pega uma B3, por exemplo, é um monopólio, mas já tem competição de bolsas internacionais, está cada vez mais fácil mandar capital para fora. E aqui, pegando esse setor de telefonia, é muito difícil de você conseguir competir com as 3 grandes. É muito complicado. Então, gosto bastante de Vivo, uma posição que eu tenho há bastante tempo. Só que também nunca vai ser, principalmente essas empresas de dividendos, aquela empresa que vai subir 50% no ano. É uma empresa mais chata. Mas é aquela empresa chata que vai te dando dinheiro de dividendo para você recomprar mais ações. E quando você vê na composição ao longo do tempo, fica maravilhoso o resultado. E a terceira? Ó o Bruno querendo fugir aqui, A não. terceira, eu vou colocar um monopólio, que é, eu já citei aqui, Sanepar. Sanepar tá barata, né? Tá bem descontada. Sanepar está negociando abaixo do valor patrimonial, acho que está 0,7, 0,6 o valor patrimonial. Tá de graça. Então, seria o equivalente ao seguinte, né? A Sanepar, ela trabalha com a parte de água e esgoto no estado do Paraná. É um monopólio. E eu nunca conheci uma pessoa que começou a usar água encanada e falou, isso aqui é frescura, não quero mais, vou cancelar minha conta. Não. Então, é algo que tem uma demanda para a pessoa física inelástica. Empresas podem usar mais ou menos água. A pessoa física vai usar água igual, independente de crise ou não. Consegue fracionar muito pouco, né? Aliás, consegue limitar o consumo muito pouco. Então, é uma empresa que ela tem uma demanda, que ela vai existir sempre. Também tem uma capacidade de reajustar preços ao longo do tempo. O risco é que ela é estatal, então, dependendo de quem está no comando do estado do Paraná, ela pode ser usada como moeda política. Mas esse risco já está embutido no preço, porque, como você disse, está muito barato. Hoje, se você paga 0,7, né, no valor patrimonial de Sanepar, seria como comprar uma nota de R$100 por 70. Paga muitos dividendos, não tem competição, tem margens muito saudáveis. Então, é uma empresa muito, muito boa. Esse segmento de saneamento costuma ter empresas boas, né? Então, eu ficaria com essas 3.